Oi, gente! Meu nome é Silene Medrado, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos abaixo do ombro, eu uso uma franja de lado, sou apresentadora e roteirista do podcast Se Liga, e este é um episódio adaptado em Libras. O nome do intérprete de Libras é o Anderson Marques. Ele é um homem branco, alto, de cabelo preto, curto e liso. O Anderson usa vestimenta preta lisa para viabilizar a informação para a comunidade surda. Então, a partir de agora, você pode encontrar esse conteúdo em todas as plataformas digitais de áudio. Vem comigo e se liga! Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Doutor, mais empatia, por favor. Hoje vamos mergulhar um tema delicado, a comunicação do diagnóstico da síndrome de Down para as famílias. Esse episódio é especial, pois traz relatos reais que serão debatidos com embasamento científico. Imagine o turbilhão de emoções que uma família pode enfrentar ao receber o diagnóstico de síndrome de Down do seu filho. É uma montanha russa de sentimentos, desde o choque inicial, passando pelo medo do desconhecido, a aceitação, a busca por apoio e informações, e o amor. Nesse episódio, vamos ouvir relatos verdadeiros de famílias que passaram por essa experiência. Cada história é única e nos ensina a importância da empatia e do cuidado do profissional da saúde na comunicação do diagnóstico. Além dos relatos emocionantes, vamos embasar nossa conversa com dados científicos. Então, prepare-se para nossa conversa sincera, informativa e emocionante. Vamos explorar juntos a importância da empatia na comunicação do diagnóstico da síndrome de Down. Este é o Doutor Mais Empatia, por favor, onde a ciência encontra as histórias reais. Um estudo realizado na Espanha destacou a importância da sensibilidade e preparo dos profissionais da saúde ao comunicar o diagnóstico de síndrome de Down para as famílias. Essa abordagem empática pode desempenhar um papel crucial no apoio emocional nesse momento tão desafiador. Então, vamos ouvir o nosso primeiro depoimento. Somos uma família de 2 filhos, o Rafael tem 11 anos e a Ana Lívia, que tem 15 anos. A gravidez do Rafael foi muito turbulenta. No primeiro exame ali da morfológico, o meu médico, meu ginecologista, obstetra, e ele desligou o monitor, pegou na minha mão, falou, olha, eu vi uma pequena alteração, mas não é nada. Falei, oi? Mas qual alteração, doutor? Ele foi e me abraçou, falou, vai ficar tudo bem. Vamos fazer um exame e vamos só descartar uma possibilidade. Eu acredito que não é nada. E fizemos então ali a amniocentese. Pronto, vou explicar para vocês um pouco sobre os exames que a Adriana comentou. A amniocentese e o morfológico. Eles são procedimentos médicos utilizados durante a gestação para identificar possíveis síndromes, como a síndrome de Down. A amniocentese é um teste mais invasivo, realizado através da coleta de líquido para análise das células fetais, enquanto o morfológico é uma ultrassonografia mais detalhada, em que avalia o desenvolvimento do feto e busca ali algumas anomalias estruturais. Bom, no caso do Matheus, quando a gente fez todos os exames, nem o morfológico, nem a translucência nucal apontaram nenhum tipo de alteração. A síndrome de Down, eu acho que ninguém é obrigado aqui a saber no podcast, então eu vou falar. É uma alteração genética, conhecida também como trissomia 21, resultante de um excesso de material genético justamente no par do cromossomo 21 e determina características físicas e cognitivas que vão afetar o desenvolvimento dessa criança com síndrome de Down. O diagnóstico pode ser realizado pelas características físicas também, tanto desses exames quanto após o nascimento. Depois de explicado o que é a síndrome de Down e seus exames, nós vamos continuar a ouvir o depoimento da Adriana. Então vamos lá. Fui direto ao consultório dele, ele já não estava, e chegando lá eu liguei para ele, falei, olha, você não está aqui, mas eu queria saber o resultado do exame. Eu falei, olha, Adriana, infelizmente deu positivo. Deu positivo para quê? Ele falou para trissomia do 21. Naquele momento houve ali um silêncio, eu comecei a chorar, um silêncio muito doído, e ele falou para mim, como é que você tá? E ele falou, eu não sei. Falei, eu não sei como é que eu tô, realmente eu não sinto nada agora. E chorava, ele está sozinha? Eu tô. E você vai conseguir voltar para casa? Eu falei, vou sim. E nisso eu voltei para casa. Mal consegui enxergar as placas ao meio no caminho, os sinais. Havia, porque meus olhos ficavam marejados de lágrimas. E eu chorei muito. E eu perguntei, Deus, por quê? Por quê, meu Deus? Cheguei em casa chorando muito. Havia ali algumas pessoas me aguardando. E eu contei a notícia e foi ali um momento de muita tristeza para todos.
Mas o pior eu acho que ainda vinha, porque quando eu iniciei ali, né, iniciei o pré-natal e dando continuidade ao pré-natal, o meu médico então me sugeriu por 3 vezes que eu pudesse então abortar com o Rafael. E toda vez que eu ia fazer, eu ouvia o coraçãozinho do Rafa batendo tão forte, falando: mãe, eu tô aqui, mãe, eu sou forte, por favor, não me tira. E eu falei com ele: doutor, como é que eu vou tirar uma criança que tá me pedindo para viver? Toda vez que eu ouvia o coraçãozinho dele batendo tão forte, eu me sentia mais forte. E ele dizia: ele não vai sofrer, é só uma injeçãozinha. Bom, gente, o título desse quadro vai de encontro com o depoimento. Então vamos lá. Doutor, mais empatia, pelo amor de Deus, né? Por favor. Atenção às palavras e às ações do médico. Vamos pensar que ele disse uma palavra para ela, infelizmente, né? Foi uma forma, são palavras que são essenciais que a gente nunca pode falar num diagnóstico do nascimento de um bebê. Infelizmente, sinto muito. Cara, ele deu a notícia para ela pelo telefone, né? Ele não teve o cuidado de dar essa notícia pessoalmente, nem mesmo perguntar se ela trazê-la para dentro do consultório e estar acompanhado de uma outra pessoa, porque essa mãe saiu enlouquecidamente, dirigindo pela rua, abalada. Acho que é impossível não ficar abalada, com os olhos marejados. Eu não sei nem como é que ela conseguiu chegar em casa. E assim, ela chega em casa com um infelizmente. E ali a gente vê que, infelizmente, ela não estava grávida de um bebê. Infelizmente, ela estava grávida de uma síndrome que, infelizmente, ia nascer. Então, a forma com que ela recebeu é a forma com que ela leva essa informação para a família. E é a forma, infelizmente, que a família recebe essa criança. A literatura científica também comenta que as crianças costumam receber essa notícia como a Adriana recebeu, né? Como eu e outras mães, com esse sentimento assim de tristeza, raiva, e a importância desse profissional estar envolvido na suavização que a gente diz do impacto da notícia, né? Essa notícia ela precisa ter uma comunicação eficiente, acolhedora, uma prestação de informação necessária, sem palavras desnecessárias que possam fazer o efeito contrário, né? A sensação de que você não recebe um bebê, você recebe uma síndrome. E por que a gente acha que esse médico disse isso, né? Por que ele sugere o aborto? Eu estive lendo alguns artigos e um artigo da Espanha chamado Ética na Comunicação do Diagnóstico da Síndrome de Down, de uma autora que eu gostei muito, a Teresa Vargas Aldecoa. Ela destaca que o diagnóstico do pré-natal, quando os médicos examinam o bebê antes de nascer, ele não está sendo usado para ajudar a tratar os possíveis problemas de saúde do bebê ou as intercorrências, mas sim para decidir se os pais devem ou não abortar esse bebê se ele tiver síndrome de Down. Isso está acontecendo em alguns lugares, como na Espanha, né, em que as leis permitem o aborto. No entanto, isso vai contra os direitos das pessoas com deficiência, que dizem que todos têm o mesmo valor e não devem ser discriminados por conta das suas condições. A gente sabe que há muito tempo, e não precisa só a literatura dizer, embora eu tenha uma autora aqui para citar, Oliveira 2001, que o médico é visto como um detentor da sabedoria, né, de uma verdade muito universal, que exerce uma influência muito forte na maneira como a gente recebe cada diagnóstico, como a gente recebe o diagnóstico de um filho, de um pai ou de uma própria doença. Mas quando a gente fala do diagnóstico de um bebê ainda, né, de uma criança em fase gestacional, a literatura acrescenta que essa mentalidade eugênica, né, de todos iguais, ignora e desconhece a realidade das pessoas com síndrome de Down e suas famílias, levando a ideia de vidas equivocadas, e interpreta a deficiência como um dano para a família, um dano para a criança que deve ser evitado, e que tem como resultado na nossa sociedade essas atitudes sociais negativas e uma aversão, que eu achei de um conceito incrível chamado de rendifobia, que é uma aversão a pessoas com deficiência e que mais tarde a gente pode discutir a diferença entre rendifobia e capacitismo, mas não é o caso aqui agora. Então, vamos ouvir mais um pouquinho da Adriana. Depois dessa notícia incrível do infelizmente do médico e das sugestões de aborto, vamos ouvir o que mais a Adriana tem a dizer pra gente.
E quando ali ao nascimento o Rafa nasceu, eu olhei pra ele e falei, ele tem. Eu fiquei um pouco deprimida, meu mundo ali caiu, eu me senti muito triste e todo mundo olhando pra mim, achando que eu tava muito forte, todo mundo sempre com uma palavra muito forte pra mim, mas eu tava totalmente destruída por dentro. E quando o mesmo médico que me sugeriu o aborto veio me visitar, ele que fez o parto do Rafael, e no outro dia ele falou, olha, eu posso segurar ele? Eu falei, claro. Ele segurou o Rafa com lágrimas nos olhos e falou, ele é lindo, eu tenho certeza que você vai ser a melhor mãe do mundo para ele. E naquele momento ali, fomos para casa e eu ainda continuava muito triste. E uma noite o Rafael ele teve uma pequena diarreia com sangue e nós fomos para o hospital e ali então foi diagnosticado que o Rafa tinha uma intolerância à lactose. E quando eu vi o Rafa evacuando sangue, eu chorei muito, falei, Deus, eu quero ele, me perdoa, eu quero o Rafa do jeito que ele é. E naquele momento ali eu me cigi ali de força e falei, vamos pra luta, porque foi isso que minha mãe me falou. Filha, arregaça as mangas e vai pra luta, minha filha. O mundo não acabou. E aí eu fui pra luta. Sim, muito obrigada por ter me ouvido. Um beijinho. Muito obrigada. Eu não posso resistir em dizer que a Adriana passou um processo muito parecido com muita gente que tem filho com deficiência, seja com síndrome de Down ou qualquer coisa, que a deficiência é sempre um problema. E eu não vou dizer que ter um filho com deficiência também seja fácil, né? Não existe um romantismo sobre isso. Mas ela fala uma parte interessante do relato, quando o médico pega no colo, ele diz que ela vai ser uma boa mãe, e logo depois, quando ela percebe também que o Rafa passa por uma condição de saúde, que ela pode perder a vida do Rafa, ali ela nota uma coisa que eu também não notava. Quando o Matheus nasceu, eu só conseguia olhar para a síndrome de Down. Eu não conseguia olhar para o Matheus como um bebê que precisava de atenção. Para mim, a síndrome de Down e as minhas crenças elas eram tão mais fortes que eu não via o bebê ali que precisava simplesmente ser amamentado, acalentado e que queria viver. A gente carrega tanto tempo essas crenças de que as pessoas com deficiência são um peso, são um problema, talvez porque a gente sabe que nós não temos estrutura, tanto escolar quanto de saúde, o suficiente para apoiar o desenvolvimento deles. Mas tem uma frase que ela é muito legal, de um dos artigos que ela diz: todas as pessoas têm um potencial inato, independente das suas capacidades específicas. Embora algumas possam ter mais habilidades que outras, isso não as torna mais valiosas, ou seja, eu acho que a Adriana conseguiu perceber no processo de adoecimento, que nem foi do Rafa, e quando a mãe disse vamos à luta, de que o Rafa só precisa de uma oportunidade realmente, precisa de uma família que apoie ele e que faça com o que ela fez. Ela ignorou, né, as propostas de aborto, não porque eu sou contra ou a favor, não tem nada a ver com isso, mas porque ela acha que todo mundo pode, ela quis dar essa oportunidade para que o Rafa tivesse esse direito de viver e talvez desse a oportunidade para esse médico de ter tido esse momento com ele também. Obrigada, Adri. Foi muito importante o que você falou com a gente. Mas agora, como nós temos muitas famílias, gente, vou contar uma coisa para vocês, viu? Chama a vida da gente, porque a vida da gente é aquilo, né? É eita atrás de eita. Então nós temos mais 2 depoimentos aí. E eu queria que vocês conseguissem esperar um cadinho para a gente poder ouvir o nosso próximo depoimento, que é o da Dani. E eu vou colocar agora para vocês. Olá, meu nome é Daniela, eu tenho 2 filhos, a Sofia, de 11 anos, e o João, que tem 7 anos e tem síndrome de Down. Quando eu engravidei do João, foi uma gravidez, assim, planejadíssima. Quando eu estava no 3º mês, né, de gestação, tem aquele exame morfológico que é feito. Quando foram fazer a medida da prega da nuca, a médica que me atendeu viu que estava dando uma pequena diferença. Como eu já estava com 36 anos, né, então ela suspeitou que pudesse ter mais alguma questão e me encaminhou para fazer o exame, que era um exame de sangue, que se chama NIPT. Até aqui a Dani começou a contar a historinha dela do exame. A gente passou lá pela aminocentese que a Adriana precisou submeter, que é um exame mais invasivo. Eu não conhecia o NIPT, precisei estudar, pesquisar para contar para vocês que não é um exame invasivo, mas consegue detectar anomalias cromossômicas no feto, sem a necessidade desses procedimentos, né? Então, envolve a coleta de sangue dessa mãe e analisa o DNA fetal.
ela é uma opção mais segura e menos invasiva. Aliás, eu adorei estudar isso, porque eu não sabia, gente. E ainda bem que a gente estuda, né? Porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Aqui, a gente tem uma mãe que aponta também um dado que é muito importante que a literatura diz, que é a idade. Eu tive o Matheus com 33 e aqui a Dani já conta que ela estava com 36. A partir dos 35 anos existe um risco maior, mais indicativo depois dos 40. Mas a médica cautela, porque a partir dos 35 pode haver o risco de alguma alteração cromossômica, né, em função da idade da mãe, investigou através do NIPT. Então vamos continuar ouvindo o áudio da Dani. Né? Chegou o dia de recebermos o diagnóstico, fomos chamados na clínica para saber o resultado. Chegando lá, fui logo encaminhada para uma salinha bem depressa e veio o dono da clínica falar comigo e com o meu marido. Ele deixou o resultado do exame, estava sobre a mesa, ele deixou com a face virada para baixo e ele não falou nada, foi bem seco até. Disse se a gente tinha ciência de que aquele exame, aquele resultado já era o de precisão do exame. Ele só explicou isso, que era para dizer que estiver nesse resultado é confiável. Ele virou o papel e aí ele falou, ó, seu filho tá aqui, deu que ele tem trissomia 21, ele é um menino, não sei se você já sabia disso. Aí eu falei que eu já sabia, que ele era um menino já. E aí ele disse, você tem alguma dúvida? Eu nem consegui falar que dúvida eu tinha, porque é um baque, né, muito grande, assim, é uma notícia muito forte que a gente recebe e você não consegue nem raciocinar naquela hora, né, porque, e agora? Como é que vai ser a minha vida diante disso, né, por enquanto até então era só uma suspeita, e agora se confirmou que o meu filho tem a trissomia 21. Na frente dele eu ainda consegui me segurar, mas depois eu chorei muito, muito, porque é uma notícia muito difícil, né, de você receber. Então eu procurei. A gente, quando escuta essas coisas, a gente fica pensando que eu fico tentando imaginar a situação de uma mãe que vai grávidazinha, né, na expectativa de ouvir uma notícia. Eu acho que independente da notícia existe um ambiente, existe uma forma de se dar, né? Então ela foi com o marido e ele virou um papel, pronto, deu a notícia e ela nem lá conseguiu chorar. Não foi um ambiente nem de acolhimento e nem de... Acho que assim, eu não sei. Eu fico imaginando, gente. Porque assim, você chama uma mulher pra dar um diagnóstico pra ela, vira a folha, pergunta, sabe se é menino, que ele tem trissomia e manda ela embora. Cara, eu acho que um médico desse, assim... Eu fico pensando se ele tem família. Eu acho que ele não deve ter família. Porque assim, a gente não dá um diagnóstico. Até porque os artigos que eu estava lendo, eles falavam assim, como dar notícias ruins. Gente, eu não tô dizendo que é uma notícia boa, mas notícia ruim, né? Eu acho que tudo é uma questão de perspectiva e tudo é uma questão de preparação. Tem uma pesquisa de 2015, Luizada et al., que ele fala que os profissionais médicos foram questionados sobre a sua dificuldade em comunicar essas notícias. E a maioria deles expressa realmente uma dificuldade na comunicação em relação às famílias. Então, assim, e aí eu penso, é um despreparo? É uma frieza? É uma dificuldade de empatia? Né? Eu fico imaginando, se um cara desse um diagnóstico de câncer, será que ele ia falar do mesmo jeito? Né? Será que aquela pessoa com câncer tem mais direito de uma notícia mais fofa do que uma mãe que está recebendo um bebê? Porque ali a gente não tem só uma notícia, um diagnóstico. A gente tem um bebê, a gente tem um menino que vai nascer e a gente tem uma mãe gestando esse bebê com milhões de sonhos, de expectativas, mas que diante da frieza não consegue nem chorar. Né? É muito triste a gente receber uma notícia que você não consiga nem chorar. Mas vamos ouvir um pouquinho mais da Dani. E depois a minha obstetra, que estava me acompanhando, e ela, sim, foi uma pessoa muito humana, me acolheu, conversou comigo, e ela me encaminhou para uma médica, amiga dela, que é pediatra, especializada em crianças com trissomia 21. Ela se chama Fábia Queiroga, um beijo, doutora Fábia, se a senhora me ouvir. E ela foi e é uma pessoa maravilhosa. A doutora Fábia, eu fui atendida por ela
quando eu ainda estava grávida do João, e ela tirou todas as minhas dúvidas, conversou comigo e atendeu o João desde o princípio. Mas o momento da notícia foi muito complicado, porque foi o médico do exame da clínica, de uma clínica que faz exames, e simplesmente eu saí dali da clínica como se eu não tivesse chão para pisar. A gente escuta a Dani e vê assim, não é a notícia, é quem dá. Ela, quando foi acolhida por uma outra profissional, a Fábia Queiroga, que eu também quero mandar um beijo aqui, não conheço, a doutora Fábia também queria que Matheus tivesse sido atendido e outras mães por profissionais assim. Ficou mais leve, porque agora eu sei lidar com a situação. Eu sei o que vem à minha frente, né? Eu sei que eu tenho um bebê com questões específicas e eu sei que eu tenho médicos para cuidar dele, cuidar de mim. Os resultados de pesquisa revelaram também que profissionais são facilitadores na construção desse vínculo e funcionam como uma rede de apoio. Mas um profissional pouco capacitado também pode ser um agente desestabilizador na vivência materna. Eu ouvi, logo que o Matheus nasceu, eu ouvi a palavra mongol, né? O médico disse para mim no calor da emoção, minha querida, porque logo que ele nasceu, ele teve o Apgar muito bom, amamentou, mas meu médico na alta hospitalar, a pediatra avaliou o Matheus, indicou a suspeita e o meu médico me pediu desculpa, porque ele não percebeu que o Matheus nasceu mongol. Essas palavras, elas são fortes e esse médico, ele é capaz realmente de ser um agente desestabilizador dessa vivência da maternidade de uma mãe que só quer ser mãe como qualquer outra mãe que está com um bebezinho no berço do lado. A gente não sai dali com o bebê, a gente sai dali carregando uma síndrome com um monte de questões, porque primeiro a gente nem sabe o que é a síndrome, primeiro porque a gente escuta como se fosse a pior coisa do mundo e ali o médico, como aquela grande verdade, decide ali, naquele momento mais importante do começo da vida de alguém, como é que a nossa vida vai funcionar. Nós vamos agora ouvir o nosso último depoimento e eu espero que vocês gostem. Ela é uma querida, uma fofa. Aliás, todas são. Todas que mandam para mim são muito queridas. Todas vivemos as mesmas experiências. E eu tento nesse podcast colocar um pouco da minha emoção, racionalizar um pouco, porque tudo que a gente acha que é ciência está muito distante da nossa vida e não está. É engraçado que tudo que eu leio em ciência faz parte da minha vida como mãe do Matheus ou das minhas meninas. E o que eu quero é que a gente saiba assim, tudo que a gente sente é verdade sim, e o que a gente sente é validado sim, e a gente precisa mudar a mentalidade das pessoas sim, e a gente precisa dizer que os médicos precisam de uma capacitação profissional sim, que eles não são deuses e não são capazes de determinar o futuro de pessoas com deficiência. Então agora nós vamos conhecer o nosso último depoimento da Raquel. Eu recebo, não muitos, né, gente? Quando sou famosinha assim, não, pelo amor de Deus, mas eu tenho umas amigas, meus contatos. Então nós vamos ouvir agora a Raquel, tá? E eu vou ligar esse áudio logo para vocês. Bora isso. Oi, Silene, tudo bem com você? Eu me chamo Raquel, tenho 3 filhas, Camila, Bianca e Júlia. Camila tem 20 anos, Bianca tem 17 e Júlia com 10 anos e com síndrome de Down. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência de como foi que eu recebi o diagnóstico da Júlia. Eu a coloquei para amamentar e eu percebi que ela não tinha um movimento de sucção. A boquinha ficava um pouco aberta e ela não tinha um movimento. Dormia o tempo todo. Aquilo foi me angustiando, né? Fui ficando preocupada. Foi quando eu solicitei um apoio médico. As enfermeiras começaram a entrar com colherzinha de leite para dar para ela poder se alimentar. E eu fiquei muito preocupada com isso. Bom, aqui a gente tem um momento em que a Raquel conta sobre um dos sinais, né, da síndrome de Down. É comum que bebês com síndrome de Down enfrentem dificuldades na amamentação, devido a essa hipotonia muscular e uma coordenação mais limitada entre respirar, sugar e deglutir, o que dificulta a parte desse aleitamento materno. A gente nota que a Raquel, nesse primeiro momento, sozinha, assim, ou seja, ela era uma mãe já de terceira viagem. Ali não tinha ninguém dando suporte para ela, ou seja, foi um bebê que não apresentou nenhuma intercorrência durante os exames pré-natais, não teve nenhum indicativo de
de síndrome de Down, mas foi no hospital que esses indicativos começaram. Eu passei pela mesma experiência, né? O Matheus não teve nenhuma questão específica durante o pré-natal e nem no momento da amamentação. O Matheus amamentou super legal, veio para peito. Foi no momento da alta em que a gente passou que veio realmente a suspeita e a notícia. Mas a gente vai ouvir a Raquel mais um cadinho. Só recebi uma visita da médica de plantão por volta de 1 hora. Meu marido já tinha se ausentado do hospital para levar minhas outras 2 filhas para casa. Fiquei com a minha mãe no hospital e essa médica, ao avaliar a Júlia, após uma avaliação muito precisa, ela falou: Raquel, possivelmente Júlia tem síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. Ela terá que ficar mais algum tempo aqui no hospital, vamos fazer alguns exames, pode ter problemas cardíacos, problemas intestinais, talvez problemas auditivos. E foi lançando. E aquilo foi me deixando assim apavorada. Primeiro, o que era a trissomia do cromossomo 21? Eu nunca tinha tido contato com nenhuma pessoa com síndrome de Down. Eu não tinha conhecimento sobre o que era a síndrome de Down. Então aquilo foi me apavorando. E aí ela se ausentou do quarto depois de ter lançado muitas situações que possivelmente Júlia poderia ter. Minha mãe foi para o banheiro e começou a chorar bem baixinho. Questionava Deus. Deus, por que com ela? Por que com a Júlia? Por que não foi comigo? E aí liguei para o Davi, meu marido, e falei: Davi, venha imediatamente para o hospital. Estou aqui muito chateada, muito triste, muito assustada. Estão dizendo que nossa filha tem síndrome de Down. Davi muito rapidamente chegou até o hospital. Então o que eu quis fazer? Fugir do hospital. Eu quis sair de lá, sabe? A sensação que eu tive é de que todos eles estavam me enganando. Tive que assinar um termo de responsabilidade. Esqueci minha cesariana, comecei a andar, parou, não sei porquê, onde foi parar a minha dor da cesárea. Peguei a Júlia no colo e fui embora para casa. Hoje eu fico pensando, poxa, por que eu me assustei daquela maneira, né? E uma pena que eu não tinha conhecimento sobre como recebi a notícia e como aquela notícia chegou até mim também. Não foi agradável, foi horrível ouvir da forma que eu ouvi. A gente tem aqui uma experiência da Raquel, que eu acho que são de muitas, em que a visão do profissional sobre a síndrome de Down ela é muito negativa. Ela vem carregada com os estigmas, com as doenças, com os nãos, o que influencia negativamente sobre como enfrentar, né? Como decidir levar a vida com esse filho. E não é nada surpreendente que nós, famílias, nos recorremos a nós mesmos. Então eu quero conhecer uma outra mãe, um outro pai, uma outra pessoa que teve essa experiência. Porque não é possível que é só comigo, né? Esse só comigo, ele não existe. Tem que ser com o outro. Mas quando a gente tem um médico, que também é uma rede de apoio, a gente pode ter essa mãe não só comigo, mas a gente tem aquele médico, né, que é com a gente. Eu percebo que na literatura diz que a maioria das mães de Países Baixos, elas interrompem a sua gestação após receberem esse diagnóstico, porque baseiam a decisão desse aborto em que a síndrome de Down é uma anormalidade, é um fardo, é pesado. Aqui a gente não quer pontuar sobre o que é leve, sobre o que é fácil, porque educar filho nunca é fácil. Se alguém tiver uma receita, por favor, manda por e-mail, pelo Instagram, eu vou ficar extremamente feliz. Eu tenho outras 2 meninas em que eu tenho milhões de outras questões que eu não tenho com o Matheus e que eu não tenho resposta para elas também. Então, nós estamos falando de pessoas, né? Nada impede que você tenha um filho que, com 3, 4 anos de idade, desenvolva uma asma e você tenha que se desenrascar com essa asma desse menino, essa alergia ou essa dificuldade escolar, porque ele vem a ter um TDAH, ou não, ele tem simplesmente uma professora muito ruim, e a alfabetização dele foi ruim, a matemática dele foi ruim, e ele é um aluno mediano, ruim. Ou você tem um filho que decidiu de uma hora para outra andar com os melhores ou os piores coleguinhas da sala. Você toda semana é chamada lá por questões de comportamento. Então, assim, qual é a regra dessa felicidade? Qual é a régua da medida do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ideal? Se vocês souberem, eu fico extremamente feliz de receber aqui no nosso podcast. A gente monta até um manualzinho de boas práticas, do tipo: olha, eu sou uma ótima mãe e eu faço tudo muito bonitinho, porque eu ainda não faço. Eu consigo fazer uma leitura dos meus filhos muito superficial, porque eu não conheço eles totalmente, mas eu sei que tem muito do potencial deles que ainda eu subestimo. Subestimo mais ainda no Matheus, porque eu venho carregando essa crença do subestimar muito mais ele.
Embora eu lute contra isso, porque eu vim para o mestrado, para o meu doutorado, para empoderar o Matheus, né? Mas muito mais do que o Matheus, isso fala sobre mim, sobre o que é fracassar, sobre o que eu espero do Matheus, sobre o que eu posso fazer pelo Matheus e sobre verdadeiramente quem é o Matheus e o que ele quer da vida dele. A gente pode aqui fazer um quadro que chama SMS do Sem Noção. Então, o SMS do Sem Noção, a gente vai contar para o Sem Noção dos médicos, doutor, mais empatia, por favor, boas práticas de como se dá uma notícia sobre o diagnóstico. Então, a gente precisa entender que o diagnóstico é uma comunicação como um processo, né? Entender que não é uma conversa única. Precisam ter várias conversas sobre o que é a síndrome de Down, sobre as questões que envolvem e não fazer o que fizeram com a Raquel. Provavelmente ela vai ter esse problema, Como disseram para mim já, Matheus vai viver 5 anos, 10 anos mais de vida. Esses prognósticos determinantes, sem ao menos fazer uma análise até de saúde com esses filhos. Vamos evitar sobrecarregar essas famílias com informações. Vamos oferecer um suporte emocional. Vamos comunicar essa notícia o mais cedo possível, mas vamos considerar o impacto disso na mãe após o parto. A gente tem a Raquel aqui que saiu do hospital igual uma louca, pediu licença e saiu com a cesárea dela quase rasgando, ela não queria saber o que doía. Vamos pensar um pouco que essa mãe ainda também está num processo, uma mulher, de cicatrização de uma cirurgia. Vamos evitar dar essas notícias sem um apoio paterno, porque, gente, mãe faz filho com o pai, né? Faz filho com outro. Tem alguém ali envolvido nesse processo. Se não tem, quem é a pessoa mais próxima? É a avó? É um tio? É a companheira? Se foi um parto planejado? Eu preciso saber que existe uma outra pessoa envolvida nesse processo e não somente aquela que está gestacionando. Vamos evitar fazer isso na presença de muitas pessoas. Vamos evitar fazer esses comentários, dar essa notícia pelo telefone. Vamos nos certificar de que a pessoa que vai dar essa notícia conhece a síndrome de Down. Ela não tem uma ideia de um coleguinha que uma vez que ela teve na 5ª série que ele não lia, porque isso não é referência de ninguém. E os nossos coleguinhas, eu nasci em 1976, na sua década, eles nem em escola estavam. Eles eram pessoas ausentes, excluídas, que não tinham condições nenhuma de estar no mercado de trabalho. Então, não dê sua opinião pessoal, dê sua opinião profissional, científica, acadêmica. E certifique-se de que esse pai está pronto para receber essa notícia. Se você não é a pessoa pronta para dar essa notícia, encaminhe para quem possa dar essa notícia da melhor forma possível. Eu não recebi na melhor forma possível. Eu gostei muito de trazer esse tema para cá, porque foi um tema que me doeu muito. Eu ouvi esses áudios, hoje não, eu ouvi esses áudios, chorei 3 vezes cada vez que eu ouvi, porque eu achei doloroso dizer que uma injeçãozinha me doer, ou um médico está sentado de frente para mim virar um papel e perguntar, sabe que ele é um menino, uma menina, ele vai ter isso, e simplesmente o outro lançar milhões de outras comorbidades que a menina provavelmente não tem e que era um determinante dessa família. Eu espero ter contribuído de forma generosa com seu conhecimento, mas muito mais do que com seu conhecimento, com a sua capacidade de empatia, de disseminar e de informar que não existe a síndrome de Down quando o bebê nasce. Existe um bebê com síndrome de Down, não existe a síndrome de Down no bebê, mas o bebê com a síndrome de Down. E que dependendo da forma que vocês contam isso, a gente só olha para a síndrome e não para o bebê. Eu espero vocês até o nosso próximo encontro. Beijinhos e até mais.